essa história aí, né? Só um minutinho eu já... Bom, pessoal, bom dia de novo, agora oficial, gravando, né? Eu pensei que eu já estava gravando, mas graças a Ana a gente voltou realmente a gravar agora. O nosso material para cumprimento do nascimento a gente finaliza hoje, mas eu vou estar colocando o material de complemento que eu acho que seja necessário dentro do nosso, lá no nosso grupo do WhatsApp mesmo, tá? E com relação à questão da nossa avaliação, eu devo postar hoje a nossa avaliação, tá? E vocês terão até o dia 25 para fazer essa avaliação. Essa avaliação eu costumo deixar ela aberta uma semana, porém, ela tem 2 horas para você responder. Lembro que eu gosto de trabalhar com o Moodle, porque o Moodle ele me dá a tranquilidade de fazer uma avaliação para todo mundo e deixar aberto, e que para cada um ele vai fazer uma avaliação diferente, né? Dentro do banco de questões que eu coloco lá. Então eu estou tranquilo com relação vou passar isso aqui para o fulano, para o Beltrano. Não tem problema, pode passar. Mas o fulano e o Beltrano não vão conseguir pegar o que você vai passar por esse caso. Eu sei que vocês também não fazem isso, e também deixo aberto para que você possa estar com o material aberto, pesquisar no material para fazer suas respostas. Não tem problema, tá? E o professor está deixando tudo fácil demais. Não, sabe por que acontece? Toda vez que você faz qualquer tipo de atividade pesquisando, quer queira, quer você não queira, você grava aquilo, tá? Então, isso para mim é uma forma a mais de estudar e não uma forma de cola. Beleza? Vamos lá, então. Beleza. Lucratividade. Vocês já ouviram falar sobre lucratividade? Já, professor. Bacana. Então, a gente vai ver aqui que a lucratividade ela é um indicador que mede o lucro líquido em relação aos seus preços de venda, tá? E é um dos principais indicadores econômicos da empresa, né? Porque se você não está tendo uma lucratividade que seja satisfatória, você automaticamente corre o risco de perder sua empresa. Vou trazer para vocês um exemplo prático. Há alguns anos atrás, eu tive uma indústriazinha, e quando eu até falei para vocês sobre ela, uma indústria de embalagem, e nessa indústria de embalagem, a minha lucratividade era em torno de 20%, né? No entanto, o meu recurso de capital para poder manter a empresa, ou seja, o meu capital de giro era baixo, e a minha empresa começou a vender muito, eu comecei a produzir muito, vender muito, e eu não tinha recurso suficiente para financiar o material que eu estava tendo. Então, o que aconteceu? Eu comecei a pegar o cheque dos clientes que eu pegava a título de recebimento e comecei a vender esses cheques no agiota, né, para poder continuar girando a empresa. Mas o que acontece? A minha lucratividade era 20%. E os agiotas estavam também fazendo o quê? Cobravam um juro de 20%, 22%, 23% daqueles cheques. O que aconteceu? Eu comecei a tirar dinheiro do bolso para poder produzir. Final das contas, eu tive que vender a empresa porque eu produzia muito, não tinha capital de giro e acabei falindo por não ter um controle exato e não saber trabalhar bem a minha lucratividade, tá? Por esses dois motivos. Primeiro, falta de capital de giro, e segundo, a minha lucratividade, ela estava incongruente ou incipiente em cima daquilo que eu realmente precisava. Bacana. Mas ele vem falar para mim aqui que se a sua empresa tem uma boa lucratividade, ela vai apresentar uma maior capacidade de competir no mercado. Porque aí você vai poder fazer o quê? Você vai poder tirar um pouco da sua lucratividade e baixar o preço do seu produto para que você possa sair na frente do seu cliente, do seu concorrente, no sentido de você ter um preço mais baixo com o mesmo produto, ou talvez um produto com maior qualidade. Mas é lógico que isso também tem uma formulazinha matemática. E ela vai falar para mim que é o seguinte, olha, que a lucratividade, ela é o lucro líquido, tá? Dividido pela receita total, multiplicado por 100. Vamos dar uma olhada, então, para ver como é que é isso? Olha só, a minha receita total do ano foi de 100 mil. O meu lucro líquido do ano foi de 8 mil. Então, eu peguei o seguinte, olha, o meu lucro líquido, dividi pelo meu lucro total e multipliquei por 8.
eu tive, então, uma lucratividade de 8% ao ano, beleza? Isso quer dizer o quê? Que em cima desses 100 mil reais, 8 mil era na forma de lucro, né? Isso significa que depois que eu paguei todas as despesas, que eu paguei todos os custos, que eu paguei tudo, me sobrou 8% desse dinheiro como lucro. Respondam para mim aí, 8% seria uma lucratividade boa para uma empresa ou não? O que vocês me dizem? O que vocês acham? Professor, não sei não. Mataus, aí eu vou te dar te responder com uma fórmula física. Depende. Professor, antes de você responder, Pois eu não. acho que seria bom dependendo do tamanho da empresa. É a fórmula física que eu ia utilizar, Vladimir. Depende do referencial que você está usando. Se você trabalha, se a sua empresa tem um faturamento baixo, 8% é pouco. Mas se a sua empresa tem um faturamento de bilhão por ano, 8% é uma grana muito boa, né? Imagina, 8% de 1 bilhão, quanto que vai dar isso? Né? Aí é uma grana boa, um salário bom por ano, não é não? Mas bacana. Então vamos lá. Aí ele passou para a gente aqui o hora de praticar, vocês já aprenderam. E rentabilidade? As pessoas costumam confundir lucratividade com rentabilidade. Fiquem atentos com isso aqui, tá? Isso aqui é uma coisa muito importante vocês perceberem. Ó, a lucratividade, ela mede o quê? O lucro líquido em relação às vendas, tá ok? E a rentabilidade? A rentabilidade, ele é um indicador que mede o retorno do capital investido aos sócios. Perceberam a diferença? Aqui vai medir o quê? O lucro em relação às vendas. Aqui vai medir o quê? O meu retorno de capital. Ah, professor, como é que é isso? Olha só, ele vai falar para mim aqui que é o indicador de atratividade dos negócios, porque ele mede o retorno do capital investido aos sócios. Ele é obtido de forma de percentual por unidade de tempo, ou seja, por mês ou por ano, tá? E ele é calculado através da divisão do lucro líquido investido pelo total, pelo investimento total. Então, a rentabilidade, ela deve ser comparada com índices praticados no mercado financeiro. Vamos dar uma olhada, então, como é que é isso aqui? Olha só. A minha rentabilidade é o meu lucro líquido, tá? Os 8 mil reais, tá certo? Pelo investimento total que eu fiz. Quanto que é o meu investimento total? Aqui ele está supondo para a gente que o investimento total é de 32 mil reais, vezes 100. Ele vai falar para mim que o meu lucro líquido dividido pelo meu investimento total vezes 100 é de 5% ao ano, tá? Então, preste atenção. Isso significa que a cada ano o empresário recupera 25% do valor investido através dos lucros obtidos no negócio. Olha que loucura, né? Aí você vai perceber que, olha só, vamos vir aqui no nossa lucratividade. Eu tenho 8%, tá? Certo? E aqui eu tenho 5% ao ano. Beleza? Então, se eu pegar ali 8... Desculpa. Se eu pegar esse percentual aqui, eu vou recuperar o meu negócio em quanto tempo? 25% de 32 é o quê? Vou demorar esse tempo. Então, vocês fazem aqui. Prazo de retorno do investimento. Prazo de retorno do investimento, assim como a rentabilidade, ele também é um indicador de atratividade, né? Porque ele vai indicar o quê? Quanto tempo eu vou demorar para me poder pegar o meu retorno que eu investi. Ou seja, quanto tempo eu vou demorar para poder pegar aqueles 32 mil que eu coloquei lá, sabendo que eu tenho um lucro líquido de 8 mil ao ano. Então, o PRI, que é o prazo do retorno de investimento, é o quê? É o investimento total, tá? Dividido pelo lucro líquido. Simples demais, tá? Aí eu vou pegar aqui, ó, os meus 32 mil, que é o investimento total, né? Vou colocar ele aqui, vou dividir ele pelo meu lucro líquido, que é 8,
eu vou ter, então, ó, 4 anos de retorno do meu investimento, tá? Isso a partir do início das atividades da empresa. Então, assim, se você pegar uma empresa, qualquer empresa mediana, 4 anos de retorno financeiro, cara, é um tempo muito bom de retorno, tá? É um tempo muito, muito bom mesmo. Por quê? Porque esse tempo, ele vai fazer com que você tenha o seu dinheiro de volta. Isso vai ser atrativo para qualquer investidor nessa área. A pessoa pode virar e falar assim, pô, mas só isso? Sim, só isso. Né? Aí você vai ver. A gente acha, às vezes, que abrir uma empresa, fazer um investimento numa empresa é muito complicado. É muito complicado, sim. Se você está zerado de dinheiro ou não tem muita condição, vamos dizer assim. Mas se você tem um certo, vamos dizer assim, um certo recursozinho, vamos dizer, né? Você consegue fazer com muita facilidade esse aí, porque você consegue ir nas empresas, nas financeiras, né? Vamos dizer assim, e alcançar o que você precisa, certo? Então, assim, é super simples, não é complicado, é fácil de você fazer os cálculos, né? Aí você vai virar, professor, você não vai montar outra empresa, porque você está falando aí e tal, e como é que você vai ficar nessa história? Eu já estou em processo de abertura de uma outra empresa, tá? De uma outra empresa, vírgula, né? De uma outra empresa no sentido de que eu tive aquela, quebrou, agora eu estou com o processo de abertura de uma outra empresa. Por que, professor, que você está fazendo isso? Onde você está, não está legal? Não é que não está legal. É que todos nós queremos estar melhores. Sim ou não? Então, vamos correr atrás, né? Pessoal, alguma dúvida sobre a parte financeira? Da minha parte, não, professor. Beleza. Então, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos agora passar para uma outra área, que é a de construção de cenários, tá? Construção de cenários, ele é o quê? Você vai fazer depois que você finalizou o seu plano de negócio. Você finalizou o seu plano de negócio e viu que, ó, deu tudo positivo, vai dar tudo certo. Aí aqui você vai brincar de quê? De advogado do diabo. Eita, cara, você é louco? Como é que é isso? É o seguinte, aqui você vai criar ou simular situações, né, e valores das mais diversas formas para ver como é que a sua empresa vai se comportar dentro do plano de negócio, tá? Você vai criar negócio muito pessimista, você vai criar cenário extremamente difícil, né? Por exemplo, quer ver um cenário que até então poucas pessoas pensavam em criar e que nós estamos vivendo, tendo uma realidade dele? Simples, a pandemia, né? Quem imaginou que os negócios pudessem ter uma baixa com a pandemia? Tá? Agora me diga aqui, quem no seu plano de negócios criou algum tipo de cenário que pudesse ser tão negativo quanto está acontecendo agora e que conseguiu vender tão bem ou até crescer, né? Não sei se vocês participaram com a gente daquela live que a gente fez com o Fabiano Parafuso. Não sei se alguém de vocês participou. Se não, o vídeo está lá para vocês darem uma olhada. Você dá uma olhada. O Fabiano, o que ele fez? Ele estava preparado para esse momento da pandemia? De certa forma, não. Mas ele conseguiu criar um plano de contingência muito rápido. E o que aconteceu? Ele deixou claro para a gente que o faturamento dele aumentou em comparação com a mesma época do ano passado, no período da pandemia. Olha que loucura, né? A gente fica pensando, pô, mas como assim? Aumentou? Sim, em 2020 ele vendeu mais do que 2019, mesmo com o advento da pandemia, né? Por quê? Porque é um cara que tem a cabeça um pouco mais à frente que outros e abriu seu horizonte. E começou a trabalhar como? Quando ele percebeu a dificuldade, ele automaticamente criou o delivery de entrega dos produtos dele. Caramba! Que até então você falava em delivery de quê? Comida, né? Algumas outras coisas, mas não mais que isso. O que o cara começou a fazer?
delivery de ferramentas, de parafusos, de peças. Então, assim, uma sacada inteligente que não só manteve ele no mercado, como fez com que ele catapultasse um pouco, né? E aí, aqui, ele vai mostrar pra gente aqui, ó, que se você criar um cenário pessimista, né, por exemplo, queda de venda, aumento de custo, né, você vai ver se a sua lucratividade ainda será suficiente, se a sua rentabilidade ainda será suficiente, se o seu PRI, ou seu retorno de investimento, será dentro daquilo que você quer, daquilo que você precisa, né? Então, isso tudo você tem que ficar de olho, você tem que fazer, né? E você criar também ambientes otimistas, né? Como aumento do faturamento, né? Diminuição de despesa, né? Por exemplo, eu comecei a vender muito mais do que eu tinha ideia. Tá, mas isso pode ser ruim? Não, em alguns casos, sim. No caso, por exemplo, da empresa que eu abri, foi ruim. Por quê? Porque eu não tinha capital de giro suficiente. Então tá, eu fui otimista demais, eu produzi demais. Como é que eu vou conseguir recursos para me manter o meu capital de giro? Simples, pessoal. Eu abro uma linha de financiamento, ou eu abro o meu capital para a entrada de outras pessoas, de outros sócios. Então, assim, esse tipo de cenário serve para a gente fazer o quê? Abrir os nossos olhos e a nossa mente para o que pode vir a acontecer nas nossas empresas. Lembrando que um cenário pessimista não necessariamente ele é ruim. Da mesma forma que um cenário otimista não precisamente é um cenário bom, tá? As situações dependem, tá? Então, por quê? Porque a partir desse momento aí, você vai começar a ter o quê? A pensar em plano B para qualquer das situações que acontecer. Ó, se acontecer isso, eu faço isso. Se acontecer aquilo, eu faço aquilo outro. Vou dar um exemplo para vocês de um plano B super show de bola. E que hoje é um sucesso. Vocês conhecem a história do Nutella? Sim, daquela pasta de nozes. Começou da seguinte forma: um italiano muito louco, né, depois da Segunda Grande Guerra Mundial, Itália estava sem cacau, não estava tendo condição de ter cacau. Por quê? Porque os campos foram devastados, porque o pessoal que mandava o cacau para eles também estavam em baixa, então não tinham cacau. E não tinha chocolate. Já imaginou uma região fria como é a Itália, como é aqueles países da Europa, sem um chocolate quente? Aí um cara muito dos espertos pegou e criou o chocolate de amêndoa, que é o nosso famoso Nutella. E hoje tem muita gente que prefere a Nutella ao chocolate, né? Então essa foi a história. Ele tinha o quê? Um plano B, que hoje é o plano A, certo? Então isso a gente tem que levar em consideração. Bacana. Algumas coisas a gente precisa levar em consideração quando eu for criar esse cenário, tá? Primeiro, nos primeiros meses, as vendas serem menores do que o previsto. Isso a gente tem que levar em consideração, ó, que é fundamental a gente ter isso em mente. Segundo, no início das atividades, ser um pouco mais demorado do que o programado, ou seja, as coisas atrasarem o processo de andamento da empresa. Outro, as suas estratégias de marketing não alcançar o seu público, ou seja, não vai surtir o efeito esperado dentro daquele prazo que você fez. Outro, você tem a necessidade de obter recurso financeiro além do que você já tinha programado, tá? E um último e não menos importante, possíveis reações dos seus concorrentes. O cara vai falar, pô, ele abriu uma loja do mesmo produto que eu aqui e está vendendo desse preço, eu vou baixar minha lucratividade e vou jogar meu preço lá embaixo e vou destroçar com ele. Entenderam? É importante você ter isso em mente. Nunca deixar de tirar isso da mente. Beleza? Aqui já vem a parte de nós estarmos praticando, tá? Então, assim, ficarmos atentos a essa questão dessa criação de cenários, não ser uma coisa de qualquer jeito. Vocês se lembram que algumas vezes eu falei que é importante, quando eu for fazer
o plano de negócio, eu contratar alguém de fora para poder fazer esse plano para mim? Porque muitas vezes eu tenho o quê? Eu tenho uma visão romântica do meu negócio e eu sou apaixonado pelo meu negócio e eu quero que ele dê certo. E aí eu alivio na hora de fazer a construção do meu cenário, não vou criar um cenário como realmente eu preciso criar, né? Aí é problema. Então eu posso falhar nesse ponto. Vamos passear então mais um pouco, agora a gente vai ver a questão da avaliação estratégica do nosso plano de negócio, tá? Ela é muito simples, tá? A gente já tem condição de fazer isso, essa avaliação estratégica, não só do nosso plano de negócios, seja bem-vindo, Yuri, não só do nosso plano de negócios, mas também da nossa própria vida, se a gente utilizar essa ferramenta que eu vou passar para vocês e que certamente vocês já conhecem, tá? Vocês já viram falar da análise de SWOT? Sim, análise SWOT é a mesma análise da matriz fofa, tá? Você é uma fofa. A matriz fofa, ela é o quê? Ela é um instrumento de análise muito simples. No entanto, é muito poderoso e muito valioso, tá? Ela tem o quê? O objetivo de mostrar para a gente os nossos pontos fortes e fracos e com a finalidade de tornar a empresa cada vez mais eficiente e competitiva, né? Corrigindo o quê? As deficiências, né? E aí, com isso, a gente vai crescendo. Aí a gente tem um acróstico aqui, que é o FOFA, que significa força, oportunidade, fraqueza e ameaça, certo? E a gente vai ver lá, então, o que é cada um desses tópicos, né? Cada um desses tópicos diz pra gente o seguinte, olha só, a matriz fofa, ela é sempre feita em quadrantes, ou seja, em quadro, tá? Em 4 quadrados iguais. Vocês vão ver como é que funciona aqui. Olha só, dessa forma, tá? Então, vamos lá. Olha só. Dentro das forças, as forças são características internas da empresa. Pensa bem isso aqui, ó. Internas, tá? Ou seja, dentro da empresa. Dentro da empresa ou de seus donos, que representam as vantagens competitivas sobre os concorrentes que facilitam atingir seus objetivos propostos. Então, vamos lá. O que é um exemplo de força de uma empresa? Atendimento personalizado ao cliente. Preço de venda competitivo. Equipe treinada e motivada. Localização estratégica da empresa. Isso aqui tudo é força, ou seja, é ambiente interno, tá? Quando eu já vou para a oportunidade, pensam comigo aqui, pessoal. Vladimir, por exemplo, você tem como dar oportunidades para você mesmo, Vladimir? Não. Mataus, você tem como criar oportunidades para a Ana Paula, para o João Paulo, para a Vitória? Tem, você pode criar oportunidade, porque você não é eles, tá? Mas eles não podem criar para si próprios oportunidades. Nós não podemos criar para nós mesmos oportunidades, mas nós podemos ver a oportunidade e buscar essa oportunidade para nós, correto? Então, retornando aqui, ele vai falar para mim ainda que a oportunidade são situações positivas do ambiente, externo, que permite que a empresa alcance seus objetivos e melhore a sua posição no mercado. Por exemplo, novas linhas de financiamento. Existem linhas de financiamento. Poucos concorrentes do seu produto naquela região, ou nenhum concorrente, né? O aumento da crescente demanda para aquele tipo de produto. Quer ver uma coisa? Com a pandemia, algumas empresas tiveram oportunidades. Por exemplo, que tipo de oportunidade, professor? Algumas empresas tiveram a fabricação de máscaras. Quantas pessoas começaram a fabricar máscaras durante a pandemia? Isso foi uma oportunidade de trabalho para algumas pessoas, não é verdade? Disponibilidade de imóveis para locação, né? De bons imóveis para locação. Isso tudo é oportunidade. Agora vamos partir para as fraquezas. Fraqueza também é interno. Gente, simples vocês entenderem isso. Força. Eu tenho força externa? Não, a força é minha. Eu tenho força. Você tem força. Eu não tenho força para você e você não tem força para mim. Mas eu tenho força para mim. Da mesma forma que a fraqueza. Eu não tenho fraqueza para você.
mas você tem fraqueza para mim, tá? Entenderam bem? Da mesma forma que oportunidade é de fora para dentro, ameaça é de fora para dentro e força é de dentro para fora, fraqueza é de dentro para fora, tá? Simples vocês pensarem assim. Traz para você que fica mais fácil vocês entenderem. Ó, e a fraqueza é uma situação de desvantagem que você tem à frente da concorrência, né? Quer ver? Olha, pouca qualificação dos funcionários, indisposição de capital, tá? De recurso financeiro, falta de experiência no ramo e o custo de manutenção caro. Isso tudo é fraqueza, tá? Olha só, ameaça, né? São situações externas nas quais tem pouco controle e colocam a empresa diante de grandes dificuldades. Por exemplo, aumento de imposto e exigência legal. Olha, a gente sabe que com o advento da pandemia, os protocolos sanitários aumentaram e muito, correto? Será que todas as empresas têm condição de produzir um EPI para o cliente que vai chegar até ela? Isso pode ser um complicador, né? Ó, existência de poucos fornecedores. Você só tem um fornecedor daquele produto e aquele fornecedor quebrou. E aí? Dançou. Escassez de mão de obra qualificada. Na região não tem mão de obra que sabe fazer aquilo que você montou lá. E aí, como é que você vai fazer? Isso é uma ameaça? É uma ameaça. Insegurança e violência na região onde você está localizado. Olha que doideira. Complexo isso, né? Ó, aqui no quadro Hora de Praticar, a gente precisa fazer o quê? A gente precisa, sempre que vai construir o plano de negócio, juntar todas as pessoas que estão envolvidas no empreendimento, tá? E descrever. Fulano, o que você acha que é força? O que você acha que é oportunidade? O que você acha que é fraqueza? O que você acha que é ameaça? E coloca no papel. Agora, sim, ó, a título, preste atenção, não a título acadêmico, mas a título de conselho, eu recomendo que vocês façam. Aqui eu vou passar o fique de olho e a gente volta lá. Olha, quando eu vou fazer a análise do ambiente externo, existe uma chamada faca de dois gumes, ou seja, a situação que ao mesmo tempo pode ser oportunidade e ameaça. Por exemplo, o crescimento do setor que você trabalha pode representar tanto uma oportunidade de aumento de vendas, como uma ameaça para facilitar a entrada de outros concorrentes. Perceberam? Todo mundo vai olhar e falar, nossa, olha só, Ana Paula está ganhando dinheiro demais com isso, vamos montar uma loja, ou vamos montar uma fábrica, ou vamos montar um negócio parecido com o dela, vendendo a mesma coisa. Tem espaço demais no mercado. O que aconteceu com isso? O que era oportunidade de ter um mercado amplo, passou a ser uma ameaça quando você entrou no mercado, porque as outras pessoas observaram você e querem entrar como sendo seus concorrentes, tá? E aí ele vai fazer o que eu volto atrás, que eu disse, para sempre ter alguém externo participando, porque aqui ele vai falar, olha, você precisa ser honesto e objetivo quando você vai analisar essa análise, tá? Se você ficar com romantismo, você pode falhar aqui, tá? Ó, não seja pessimista e nem otimista em excesso. Procura focar a realidade, né? Não como você gostaria que as coisas fossem, tá? O ideal é que você faça um registro de linha por linha, comentando, falando com as pessoas que estão ao seu lado, tá? Isso vai fazer com que essa avaliação seja mais fácil e mais assertiva, beleza? Aqui é o Hora de Praticar, tá? E aí o seguinte, perdão. Então agora eu lanço um desafio para vocês, tá? Ah, professor, vai valer nota? Não, não vai valer nota não. Ah, você vai querer que a gente apresente isso? Não, não vou querer que vocês apresentem nada disso não, tá? O que eu quero que você faça é muito simples. Eu quero que você faça para você mesmo. Faça a sua análise fofa. Como assim, professor? Fazer a minha análise fofa? Sim. Coloca num papel. Qual é a força que você tem? Aí você vai falar assim, olha, eu sou jovem, eu estou disposto, tenho uma boa saúde, tenho persistência, sou estudioso.
são forças, tá? Aí você vai colocar fraquezas. Gosto muito de ver cultura inútil. Perco muito tempo meu em rede social. Tenho o péssimo hábito de levantar tarde. Outra fraqueza. Não gosto de compartilhar as minhas experiências. Ou partilho demais as minhas experiências. Isso são pontos fracos. Agora, quais são as oportunidades? O mercado de trabalho está mudando e a área da engenharia elétrica e da engenharia civil também está mudando. Eu tenho a oportunidade de pegar o viés dessa mudança e começar logo de cara sendo um profissional já habilitado para as novas mudanças que estão vindo aí. Ou seja, buscando conhecimento nas novas tecnologias. É uma oportunidade. Qual outra oportunidade? O mercado não tem muitos concorrentes para esse novo viés de profissional. Qual é outra oportunidade? Eu posso trabalhar não só no estado do Tocantins, mas em qualquer lugar que eu for, é uma área que está em crescimento. Olha que bacana, hein? Vocês perceberam as oportunidades? Quais são as ameaças? Ameaça. As pessoas podem mudar o foco e ter como concorrente, por exemplo, os engenheiros mecatrônicos. Eu posso também ter com dificuldade em outras áreas, porque tem muita gente se formando na mesma área que eu, isso é uma ameaça. Outra ameaça, não tem uma legislação específica que regulamente esse profissional de uma forma muito correta, muito concreta, onde todas as universidades podem ofertar esse curso sem distinção. Isso forma muita gente. Perceberam, para nós, como é fácil a gente fazer isso para a gente? Basta você ser sincero com você mesmo e pensar, tá? Ah, professor, mas isso vai me ajudar em quê? Cara, quando você coloca no papel o que você é, o que você tem de força, o que você tem de fraqueza, o que você tem de oportunidade, o que você tem de ameaça, fica mais fácil para você perceber algumas coisas. Por exemplo, uma ameaça. Estão vindo vários profissionais, o mercado está recebendo vários profissionais na área da engenharia elétrica e engenharia civil. Isso é uma ameaça? É uma ameaça. Então como é que eu posso fazer essa ameaça virar uma oportunidade? Eu posso aproveitar que todos estão sendo formados exatamente nesse perfil e buscar um outro perfil específico para aquele que o mercado de trabalho precisa. Seguir as mudanças que o mercado de trabalho precisa. Eu transformei a minha ameaça numa oportunidade, porque eu vou ser diferente daquele povo que tá aí. Vocês estão me entendendo, pessoal? E vocês, vão ser diferentes ou vão ser iguais? O que é que vocês estão pensando? Ah, não, eu estou fazendo esse curso mesmo só para me pegar o diploma, eu não pretendo trabalhar na área, não, eu vou continuar aqui mesmo, desse jeito e tal. No meu trabalho mesmo, porque eu já sou concursado do Estado, já estou ganhando bem e tal. Será que é isso mesmo? Então, gente, olha só. Eu estou passando isso, e aqui a gente finaliza o nosso plano de ensino, nosso plano de negócio, tá? Que cumpre toda a nossa ementa. Como eu disse, eu vou deixar o material lá no nosso WhatsApp e vou colocar ainda hoje, juntamente com esse vídeo, a nossa avaliação, que vai ficar aberto até o dia 25 da próxima semana, tá? E terá 2 horas para você responder. Beleza? Alguma dúvida? Beleza, professor, sem dúvida. Bacana, então. Então tá joia. Então já vou fechar aqui a nossa gravação, tá?